Sua presença. Espero que a gente tenha uma ótima manhã de discussões. A sala já tem 20 pessoas, né, uma considerável. Dona Leonor, a senhora pode começar. Conseguiu? Eu vou tentar agora, né? Tá bem. Bom, Eu vou falando, então, aqui... Eu tenho que clicar aqui. Não, mas embaixo, eu acho que primeiro eu tenho que abrir o arquivo. Disponibilizar. Né? Não, aqui é... Ah, não, mas ali era para desativar a câmera. Sim, logo depois... No quadradinho. Onde é que eu clico para inserir os slides aí? Tem um outro quadradinho. O quarto quadradinho, que é uma setinha. Os slides são esses aqui. Só um momentinho que a minha filha vai me ajudar aqui. Ótimo. A minha neta. É um quadradinho embaixo com uma setinha, apresentar agora. Ah, é aqui, é nesse aqui. Esse aqui, apresentar agora. Tá. E os slides estão aqui. Mas tem alguma coisa que tá setado no teu Google que não está permitindo compartilhamento. Lisley, tá sem som. Esqueço. Só um momentinho que ela está me ajudando aqui para... Mas se não está liberado no Google, eu aconselho a senhora a ler o texto. Deu? Não, não deu. Eu não vou poder continuar te ajudando, porque eu dou aula daqui a pouco. Eu dou aula daqui a 10 minutos. Conseguiu? Não, ele está bloqueado, teu navegador, por algum motivo. Olha, como o tempo dela está correndo, eu aconselho ela falar o texto e deixar a apresentação do PowerPoint. Eu só falo. Senão ela vai ficar já sem 5 minutos da apresentação. Tu vai olhando e vai falando. Tá, então eu vou falar. O PowerPoint é de textos, né? Está certo. Minhas lembranças mais remotas não se encontram em vivências, mas nos relatos de meus familiares sobre meus antepassados, meus avós paternos, o Zeide, o vovô, e a Bob, a vovó, e os laços maternos. Meus avós paternos nasceram na antiga Bessarábia, território anexado pelo Império Russo em 1818, que nessa condição permaneceu até 1917, quando foi incorporada pelos soviéticos por breve tempo, pois parte dela a Romênia conquistou em 1918, já que outra parte, a futura Ucrânia, tão massacrada agora, não é? Pertencia a um estado cosaco dividido entre a Polônia e o Império Russo. E foi precisamente nesta outra parte que eles nasceram, no shtetl de Gorishkovka, nome em russo, em Yiddish era Harishkivka, em ucraniano era Horishkivka, no distrito de Yampol, província da Podólia, então pertencente ao Império Russo. Uma terceira parte da antiga Bessarábia constitui a atual República da Morávia. A situação dos judeus era precária, pois não podiam ser proprietários de terras. Na sua maioria, eram artesãos ou comerciantes e viviam nas tetlas, pequenos vilarejos. Mas a situação se tornou verdadeiramente dramática quando os judeus
passaram a ser vítimas dos pogroms. Certo? Os cossacos avançavam a cavalo, massacrando o que viam pela frente. Houve 2 verdadeiras tragédias na cidade de Kishinev, um em 1903 e o outro em 1905, que aceleraram a imigração dos judeus para as Américas, inclusive para o Brasil. O estopim para o pogrom de 1903 foi ter sido encontrado um menino cristão assassinado e as autoridades imputaram o crime aos judeus com o fim de extrair o sangue e com ele fabricar matzot, pães ázimos, para a ceia do Pesach, a celebração do Êxodo. O pogrom de 1905 inspirou o grande poeta Haim Nachman Bialik a escrever o libelo Na Cidade Assassinada. Levanta-te e vai à cidade assassinada, e com os teus próprios olhos verás, e com as tuas mãos sentirás nas cercas e sobre as árvores e nos muros o sangue seco e os cérebros duros dos mortos. As narrativas sobre meu avô paterno, Mote ou Moton, nome que aqui no Brasil virou Marcos, com muitos netos com esse nome em sua homenagem, são de um homem muito caridoso. Sem ser médico, dizem que era vidraceiro, daí o nome Scliar, visitava os doentes, prestando-lhes os socorros ao seu alcance, e foi assim que contraiu o tifo, que então graçava, de que veio a falecer prematuramente. O nome de minha avó paterna, a Bobiana, em Yiddish, era Hayetub. Foi uma pessoa de uma coragem ímpar. Quando ficou viúva, já tinha 8 filhos e estava esperando o 9º, que nasceu no Brasil. Provavelmente ela emigrou no ano de 1912. O 9º filho chamava-se José. Casado com uma prima, a tia Sara, professora primária, alfabetizou seu primeiro filho, Moacir, fazendo escrever uma história diariamente. Vocês já sabem qual foi o resultado, não é? Meu pai, Isaac, nasceu no Shtetl em 1901. Ele narrava que a família era tão pobre que não podia comprar calçados. No rigor do inverno, caminhava com os pés descalços sobre a neve e, em consequência, contraiu reumatismo que sempre o atormentou. Alguns dos filhos mais velhos, meus tios da Bobiana, imigraram antes de 1912 para a colônia agrícola de Philipson, próxima a Santa Maria, no Rio Grande do Sul, como o tio Henrique, que depois casou com a tia Cyril, em português veio a ser Cecília, não é? E tiveram 3 filhos, o futuro pintor Carlos Scliar, o futuro líder umbandista Marcos Scliar e o futuro fotógrafo Salomão Scliar. É necessário, no entanto, contextualizar como foi possível a imigração maciça dos judeus
evocando a figura exponencial do barão Maurice de Hirsch. Só um momentinho aqui que trancou. Um dos homens mais ricos de então na Europa, pois, entre outros empreendimentos, construiu a ferrovia Orient Express, era, contudo, assim como sua esposa Clara, dotado de extrema generosidade e compaixão. Ao deparar-se com as perseguições e discriminações de que eram vítimas os judeus ashkenazes e sefarditas, propôs-se ajudá-los. Em 1887, após perder o único filho, vítima de enfermidade pulmonar, abdicou com a esposa Clara de todos os divertimentos sociais. Uma de suas iniciativas mais importantes foi criar, em 1891, a Jewish Colonization Association, que promoveu a colonização agrícola pelos imigrantes na Argentina, Brasil, Canadá e México. No Brasil, foram as colônias Philipson, que eu já mencionei, e de 4 irmãos, esta última próxima a Erechim e Passo Fundo. Mas voltemos às lembranças sobre a Bob Ana. Em 1912, ela imigra para o Brasil. Primeiro, os imigrantes tinham que passar pela Hospedaria Ilha das Flores, a Hospedaria de Imigrantes na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, criada por Dom Pedro II. Os imigrantes permaneciam, em média, 1 semana. Ao chegarem, havia inspeção sanitária para protegê-los das epidemias que graçavam, como febre amarela, varíola, tuberculose e malária. Além disso, dispunham de atendimento dentário, maternidade e de intérpretes. No refeitório, que abrigava até 3.500 pessoas, serviam-se 3 refeições diariamente. Preciso esclarecer que as colônias agrícolas de Philipson e depois a de 4 irmãos não deram muito certo. Nelas permaneceram muito poucos imigrantes que as abandonaram em favor das cidades mais próximas, como Santa Maria, Erechim e Passo Fundo, por várias razões. As instalações precárias, pois ninguém dispunha de fogão, e as mulheres cozinhavam sobre um tripé com grelha. Havia escassez de dinheiro e de provisões, e por não terem direito à propriedade da terra nos países de origem, os judeus não conheciam as lides agrícolas e, não fosse a ajuda dos nativos, nem teriam sobrevivido. Conta-se que foram os descendentes dos guaranis quem lhes ensinou a preparar a erva mate. Uma das lembranças mais vivas que preservo de meu pai Isaac é a de que ele acordava bem cedo, às 6 horas, rachava a lenha, acendia o fogo no fogão e, antes que a água fervesse, cevava a erva mate na cuia e tomava o chimarrão pela bomba de prata, ouvindo o noticiário do repórter Esso, ritual diário obrigatório. Os judeus se aculturaram também na culinária. O fato é que, devido às dificuldades
que os imigrantes estavam sofrendo nas colônias agrícolas, os judeus começaram a colocar avisos em Yiddish nos portões de desembarque da estação ferroviária de Porto Alegre, que fica na Rua Voluntários da Pátria. A instrução em Yiddish era para que não se dirigissem às colônias. Assim fez minha Bob Ana. Ela ficou em Porto Alegre mesmo. Montou uma lojinha na Rua Voluntários da Pátria, perto da estação ferroviária, sabem, daquelas em que dependuram nas portas cabides enfileirados com camisas. Logo aprendeu um português arrevezado, juntou um dinheirinho, comprou uma casinha na Rua Felipe Camarão, no bairro Bonfim, o bairro dos judeus, e hospedou alguns filhos. Em consequência, a mesa de jantar tinha que ser muito comprida. Então, à noite, estendia ao longo da mesa alguns colchões para abrigar judeus recém-chegados que ainda não tinham emprego nem lugar para morar. Também abriram lojinhas perto da estação. Meu tio mais velho, o tio Arno, e a tia Mike, casada com o tio Volk Kotler. E na Rua Oswaldo Aranha, no bairro Bonfim, instalou-se a tia Surke, casada com o tio Schneier Kaiserman. Aqui encerro meu cerimonial das lembranças. Muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer ouvir a senhora e as suas lembranças, as suas memórias. Agora eu passo a palavra para o Felipe Menezes, que vai dizer a seguinte comunicação: Babel em tempos sombrios, comunicação e incomunicação em Primo Levi e Art Spiegelman. Bom dia. Está me ouvindo bem? Bom, agradeço à professora Lise, professora Nancy, professora Kenny pelo simpósio e a oportunidade de participar. Muito obrigado. Agradeço aos participantes que estão aqui para escutar a gente e o prazer e a honra de falar depois da professora Leonor, depois dessa belíssima apresentação. Muito obrigado, professora. Vou passar a leitura da minha comunicação. Obrigado. Babel em tempos sombrios, a comunicação em Primo Levi e Art Spiegelman. Em Os Afogados Sobreviventes, Primo Levi reflete sobre o aspecto da comunicação e da não comunicação na experiência da Shoah. No Lager, o campo de concentração nazista, local preparado para a destruição do homem, a comunicação verbal, uma das principais características humanas, é um ponto vulnerável dos prisioneiros vindos de diversos lugares da Europa. Um dos primeiros e maiores impactos dessa violência é o isolamento comunicacional. A ausência dessa interação produz ainda mais sofrimento e até mesmo pode levar à morte. Na literatura que se dedica ao testemunho da Shoah, existem vários exemplos de como a ausência da comunicação, causada por diversos fatores, se constitui como uma reinterpretação do mito da Torre de Babel, da confusão entre as línguas. Em A Isto o Homem e a Trégua, de Primo Levi, e em Maus, de Art Spiegelman, se apresentam algumas facetas dessa situação, de como o ato de comunicar, tão natural ao ser humano, é extremamente prejudicado pela Shoah e se torna um fator decisivo para a sobrevivência ou não dos perseguidos. O texto bíblico apresenta a história de Babel. No livro de Gênesis, o mundo falava uma língua comum, saindo do Oriente em direção à terra de Siná, onde se encontra o Iraque na atualidade. Os descendentes de Noé decidiram edificar uma cidade e uma torre cujo topo chegasse aos céus. Eles decidem que essa torre servirá como monumento à sua fama, caso eles sejam posteriormente espalhados pela face da terra. Usam tijolos de barro e betume, ao invés de pedras e argamassa.
Tendo percebido o plano dos homens, Deus observa que a vantagem da língua única poderia impulsionar o homem a muitos intentos. Assim, resolveu confundir a linguagem do homem, fazendo com que fossem interrompidos os trabalhos. A Torre de Babel, de Primo Levi, é diferente. No entanto, estabelece imediata relação com o mito bíblico. Em Isto Homem, Levi aponta para as dificuldades com relação à língua, em que os prisioneiros enfrentavam, uma vez que vinham de toda a Europa, e a maioria não conhecia nada do alemão, a língua do opressor. Aqui, a confusão das línguas é um elemento constante da nossa maneira de viver. A gente fica no meio de uma perpétua Babel, na qual todos berram ordens e ameaças em línguas nunca antes ouvidas, e ai de quem não entende logo o sentido. Aqui, ninguém tem tempo nem tem paciência. Ninguém te dá ouvidos. Nós, os recém-chegados, instintivamente nos juntamos nos cantos contra as paredes, como um rebanho de ovelhas, para sentirmos as costas materialmente protegidas. Em sua Babel está instalada a confusão linguística. A violência e a desumanização completam a caracterização de Levi. A incompreensão no lager vai além da língua, em direção ao desinteresse e ao ódio pelo outro, a total ignomínia. Em Auschwitz, estava sendo instalada uma fábrica de borracha sintética, chamada Monowitz-Burna-Werk, onde trabalhavam cerca de 40 mil estrangeiros, falando entre 15 e 20 línguas diferentes. Em meio a essa confusão, havia uma torre. A torre de Cabureto, que se levanta no meio da fábrica e cujo topo raramente se enxerga na bruma, fomos nós que a construímos. Seus tijolos foram chamados de Ziegel, Brix, Tegula, Segre, Kameni, Brix, Teglak, e foi o ódio que o cimentou. O ódio e a discórdia, como a Torre de Babel, e assim chamamos Babelturm, Babelturm, e odiamos nela o sonho demente de grandeza dos nossos patrões, seu desprezo de Deus e dos homens, de nós homens. Se por um lado a Torre de Babel bíblica foi construída com tijolos e argamassa e um tanto de orgulho, vaidade e arrogância, a Torre de Babel de Auschwitz foi cimentada com ódio e discórdia, além do cimento dos tijolos produzidos pelos trabalhadores escravos. Levi ainda acrescenta o desprezo dos nazistas por Deus e por eles, os prisioneiros. Citando a lenda, ele ainda lembra que essa fábrica estava amaldiçoada, mesmo após 4 anos de trabalho, de construção, no qual inúmeras pessoas morreram e sofreram, não produzindo sequer 1 quilo de borracha sintética ali. Em Auschwitz, o problema da comunicação estava além de apenas a confusão ou a ininteligibilidade entre as pessoas. Esse choque inicial com a língua alemã, em especial no contexto dos prisioneiros de origem italiana, iugoslava, grega, francesa e húngara também, deu-se de uma barreira linguística da violência. As primeiras ordens em alemão foram seguidas para o espanto dos ingressos ao chegar no lager, por gritos repetitivos em alta voz enfurecida, o que em praticamente nada ajudava em sua compreensão. E não havendo resposta, os golpes e a violência física eram continuações ou variantes dessa linguagem. Em Maus, a graphic novel de Art Spiegelman, na qual relata a experiência de sobrevivência de Vladek Spiegelman, seu pai, surgem alguns exemplos de como habilidades linguísticas são um diferencial a favor da sobrevivência. Vladek era um comerciante de tecidos polonês, de uma família judaica que vivia em Sosnowiec, na Silésia, região geograficamente e histórica disputada pelos alemães, pertencente à Polônia. É a mesma região onde se localiza Auschwitz. Ele viveu toda a perseguição aos judeus feitos pelos nazistas a partir da invasão da Polônia, passando por guetos e esconderijos, até serem, ele e a esposa, Anya, descobertos e enviados para Auschwitz em 1943. Portanto, dominava o polonês e ídix, o dialeto judaico. Além disso, devido à sua profissão, aprendeu alemão e inglês, que foram seus grandes diferenciais. Durante o período em que viviam escondidos em Sosnowiec, essas habilidades linguísticas favoreceram seu disfarce, e associadas a roupas de qualidade, permitiam que Vladek se passasse por um membro da Gestapo, de folga, podendo mesmo entrar no vagão do bonde reservado sem fazer notar diferença. Quando em Auschwitz, o capo, chefe de seu bloco de prisioneiros,
Perguntou quem sabia inglês e polonês, Vladek, mesmo receoso, apresentou-se, mas ele não imaginava o que estava por vir. O capo estava interessado em aprender inglês, pois imaginava que seria necessário no futuro, como afirma. Falo alemão tão bem quanto polonês, por isso sou capo. Agora os aliados estão bombardeando o Reich. Se vencerem a guerra, pode ser útil saber inglês. Pela proximidade com esse seu aluno, Vladek teve acesso, nesse período, a uma alimentação melhor e foi protegido das seleções, que escolhiam os mais fracos para diretamente a morte nas câmaras de gás. Ainda pôde escolher roupas adequadas para si, sapatos, cintos e uma colher para seu amigo Mandelbaum. Durante 2 meses ficou protegido, enquanto ensinava inglês, e depois esse capo ainda lhe arranjou um trabalho em um dos blocos especializados. Os capacitados têm tratamento melhor, como assegurou o capo. Nessa primeira cena, pode-se observar que o que salvou Vladek foi além do alemão, mas seu conhecimento do inglês, que ainda seria útil em outras ocasiões. Segundo o Primo Levi, persistia a lógica entre os membros da SS e seus subordinados, prisioneiros de origem alemã, que quem não compreendia ou falava o alemão era bárbaro por definição. Logo, a agressão seria uma forma de expressão, pois já não se tratavam mais de homens. A consciência da impossibilidade da comunicação, tanto pela incompreensão das línguas comuns do Lager, o alemão ou o polonês, quanto pelo medo de agressão derivado dessas incapacidades, estruturava o isolamento social do prisioneiro. Essa armadilha linguística deixava-os à mercê da opressão, uma vez que lhe faltavam preciosas informações para sua sobrevivência, como atender a ordens imediatamente, evitando apanhar ou livrar-se do trabalho excessivo. Muito embora, na visão de Levi, a comunicação seja uma necessidade humana, ele aponta para aqueles que aparentemente não sentiam isolamento, pois já assim o eram na sua vida pregressa, e aqueles que já se aproximavam da indiferença definitiva, sendo esse eclipse da palavra um dos sintomas da transformação do que passaram a designar muçulmano. A palavra muçulmano denominava em Auschwitz aqueles indivíduos muito debilitados pelo sofrimento. Conforme o Levi os explica, os muçulmanos, os submersos, são a força do campo, a multidão anônima, continuamente renovada e sempre igual, dos não-homens que marcham e se esforçam em silêncio. Já se apagou neles a centelha divina, já estão vazios e nem podem realmente sofrer. Hesita-se chamá-los de vivos, hesita-se chamar a morte a sua morte, já que eles nem temem, porque estão tão esgotados demais para compreendê-la. Um homem macilento, cabisbaixo, de ombros curvados, em cujo olhar não se pode ler o menor pensamento. Levi assim descreve o estado a que se reduziram muitos prisioneiros, homens que estavam próximos da morte, débeis devido à inanição e esgotamento físico e psicológico. Esses não-homens são os submersos que define Levi, pois acompanharam a descida até o fim, e estariam no fundo, um estado muito próximo da morte. Em Isto Homem, Levi descreve um desses homens chamados por todos pelo seu número de prisioneiro, Null 18, que chama-se apenas 018. Esse prisioneiro já está tão destituído de sua humanidade que sequer preserva o seu nome entre os iguais, os demais prisioneiros. Embora Levi mencione sua fala, ela é quase inexistente, e quando acontece é vaga, oca, como os despojos secos de um inseto. Além dessa, outras 2 comparações constantes no texto atestam sua condição reduzida, desumanizada. Ele não possui nem essa astúcia elementar das bestas de carga. E lembra-me os cachorros dos trenós dos livros de London, que fazem força até o último alento e caem mortos na trilha. Esse estado animalizado, reduzido, é caracterizado pela quase ou total ausência da fala, da linguagem, um aspecto essencialmente humano. Essa incomunicabilidade permanece mesmo após a Shoah, como mostra em A Trégua, livro que foi como uma continuação de A Isto Homem, na qual Levi relata o seu retorno para a Itália após a libertação em Auschwitz. Quando já liberto, Levi estava muito debilitado pela tifo, tendo que permanecer em cuidados médicos. No segundo capítulo desse livro, Levi descreve seus companheiros de enfermaria, muitos deles crianças. As primeiras e das mais chocantes histórias narradas é a de Rubinek, um nada, um filho da morte, um filho de Auschwitz. A criança vegetava sobre seu leito, sem fala,
sem movimento das pernas, como uma urgência explosiva. Era um olhar ao mesmo tempo selvagem e humano, aliás, maduro e judicante, que ninguém podia suportar tão carregado na força de seu tormento. Numa vontade de libertar-se, talvez rompesse mutismo. Ninguém sabia seu nome. Ele foi chamado de Rubinec pelos demais da enfermaria, embora tivesse tatuagem com um número no braço. Não falava, apenas balbuciava sílabas desconexas. Sequer viveu fora da cerca de arame farpado. E mesmo sendo tão limitado, conservava sua humanidade apenas no olhar. A debilitada criança era cuidada por Renek, outro prisioneiro, que tentou em vão ensiná-lo a falar, e tendo como resposta apenas umas palavras irreconhecíveis, alguma coisa como másculo, mástico. O menino, com cerca de 3 anos, que talvez tivesse nascido realmente em Auschwitz, é o símbolo da incomunicabilidade e da incompreensão do campo. Dele, embora houvesse tantas línguas e vozes nessa Babel, só restou testemunho de leve. A Babel da confusão entre os falares e da falta de entendimento seria uma metáfora bem formulada do que foi a Shoah, em especial os campos de concentração. Outra famosa Babel, a do conto A Biblioteca de Babel, de Jorge Luiz Borges, é definida pelo narrador como o próprio universo. Ele observa que, embora seja muito organizada por diligentes bibliotecários, posta em revista por seus inquisidores, ainda assim há léguas de cacofonias insensatas, de confusões verbais e incoerência. Nessa Babel de Primo Levi de Art Spiegelman, sua lógica e organização são pensadas exatamente para dominar seus prisioneiros, subjugando e suprimindo suas vozes. Nesse mundo compartilhado dos perseguidos da Shoah, a incomunicação seria uma ponte para o fim, a morte. Porém, a literatura do testemunho subverte essa força, tornando-se a voz dos silenciados. Obrigado. Obrigada, Felipe. Cumpriu o tempo certinho. Que ótimo. Assim como a professora Leonor, estamos caminhando bem. Passo a palavra, então, a Luiz Carlos de Barros Silva, que vai proferir a seguinte comunicação. Cansinos Assens, o Memorioso. A palavra é sua, Luiz. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. É uma grande alegria estar aqui. Vou começar a minha apresentação agora. Só me confirme se conseguem ver, por favor. Sim, tá aí. Sim? Certo. Minha comunicação é sobre Cansino Assens, um escritor espanhol, certo? Eu sou mestrando na Universidade Federal de Pernambuco, em Teoria da Literatura, e conto com o apoio da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do meu estado, a FACEP. Neste trabalho, eu tenho como objetivo geral estabelecer relações entre o caráter documental da obra, que logo vamos tratar, e a realidade e o percurso sócio-histórico dos judeus sefarditas e espanhóis. A obra que eu trato nessa apresentação é Las Luminarias de Hanukkah, de Cassino Assens, As Luminárias de Hanukkah. A partir do romance Las Luminarias de Hanukkah, de Cassino Assens, procuramos nesse trabalho estabelecer relações entre o caráter documental da obra e a realidade e o percurso sócio-histórico dos judeus sefarditas espanhóis. Enfatizamos, por um lado, o caráter documental de Las Luminarias, seu desenvolvimento a partir do filosefadismo do início do século XX, e, por outro lado, é dado destaque ao testamento ou legado espiritual deixado pelo autor. Recorro a Jorge Luiz Borges, como o Felipe estava tratando agora há pouco, para falar de Cansino Assens. Junto com os pontos que levanta a professora Lisley,
ao localizar os vestígios da tradição judaica na obra de Jorge, no seu artigo Vestígios de Tradição, Borges e outros rabinos, podemos identificar Cansino Ascenso como um dos precursores dessa tradição, com a qual o jovem Borges vai ter contato durante a sua primeira estadia na Espanha, antes da publicação do seu primeiro livro, Furor em Buenos Aires. Recorro a Borges novamente para o título desta apresentação sobre o trabalho memorialístico de Cansino Ascenso. Porém, para além do famoso personagem borgiano, aquele Irineu Funes, de voz aguda e burlona, que dizia possuir mais lembranças do que todos os seres humanos desde que o mundo é mundo, e que chegou a formular um idioma como aquele proposto e reprovado por John Locke no século XVII, que cada coisa individual, cada pedra ou galho tivesse seu nome próprio. Para além desse Funes, Cansino Ascenso também era possuidor de uma memória prodigiosa e, diferente de Funes, uma memória bastante crítica. Borges esteve na Espanha, teve contato com Cansino na sua primeira estadia na Espanha, e 40 anos depois, em 1963, ele volta à Espanha e faz questão de visitar o antigo mestre. Cansino Ascenso já era um escritor de nome, né? E visita Cansinos um ano antes da morte do autor espanhol. Borges chega à casa de Cansinos e faz o seguinte relato: era muito pobre para ter estantes, e os livros se acumulavam um sobre o outro. O que aprendi dele, primordialmente, foi o prazer da conversação literária. Escrevia frases largas e fluídas com sabor que não era espanhol, senão hebreu. Nós podemos ver, né, essas imagens da biblioteca, dos labirintos, tão comum a Borges, principalmente quando ele vai falar de Cansino Ascenso. Vamos ver outro fragmento que isso fica bem explícito. Cansino Ascenso facilmente seria um personagem borgiano, sem sombra de dúvidas. Borges poderia ter escrito Cansino Ascenso. Foi um homem que dominava várias línguas. Borges fala que ele se dizia capaz de conversar com as estrelas em 14 línguas clássicas e modernas, né? Além de ser um grande tradutor, traduziu ao espanhol várias obras renomadas do século XX, e algumas obras clássicas, como As Mil e Uma Noites, direto do árabe, e traduzido do russo, do grego, do inglês, do francês. A obra que estudamos nesse trabalho é Las Luminarias de Hanukkah, publicado em 1924, e que apresenta o drama e vida do poeta Rafael Benazer, ascendente de Conversos, que ignora, mas suspeita, de sua origem judaica. Podemos afirmar que Benazer, que leva o nome do seu autor, Rafael, é o protagonista e alter ego de Cansino Ascenso. Assim como outros personagens, logo veremos, são identificados com personalidades que atuaram no movimento filo-sefardita. Desde logo, é importante dizer que adquirem outros nomes, evitando semelhanças como Rafael Cansinos e Rafael Benazer, autor e personagem. Jacobo Gadrason, autor que escreveu alguns prólogos de algumas edições de Cansinos, diz ter sido isso importante para manter a privacidade sobre os protagonistas, todos eles viventes, ou com caráter público no momento da publicação. A partir desse fragmento de Gadrason, podemos constatar o caráter documental da obra, que é escrita a partir de acontecimentos históricos e reais. O elemento memorialístico, assim como o autobiográfico, se revela fundamental na construção deste romance. Estamos diante de um testemunho que é escrito a partir da memória, mas que também alcança debates cruciais como a relação entre judaísmo e modernidade. Os personagens são inseguros, não se localizam muito bem, mas não titubeiam. Argumentam sobre o significado da tradição, sua atualização e o sionismo como um caminho possível. Com a precisão que foge à modéstia, o escritor
espanhol Rafael Cancino Assis, escreve na edição argentina de 61 de Las Luminarias, referindo-se à própria obra. Abre aspas. É um monumento que consagra um momento culminante e feliz na história das relações não sempre fraternais entre espanhóis e sefarditas. Cancino Assis faz eco nessa passagem, fecha aspas, Cancino Assis faz eco nessa passagem do que foram seus propósitos quando escreveu em 24 a obra que ora analisamos. Dar significação à campanha filosefardita na qual o autor foi presente, além de tentar dar uma resposta à pergunta com a qual termina seu romance anterior, Espanha e os judíos espanhóis, Espanha e os judeus espanhóis. A pergunta é a seguinte: até que limite interior de Israel posso eu penetrar sem sentir-me um estrangeiro? Nota-se que não é uma pergunta que tem uma resposta rápida, e por um detalhe pragmático, nós poderíamos nos perguntar se Cancino Assis foi converso. Novamente recorro a Borges, o seu maestro, que diz que Cancino havia empreendido uma investigação genealógica, descobrindo em autos inquisitoriais um antepassado seu, o que haveria levado o autor passado tantos séculos a desconfiar de uma ascendência judaica. Borges diz, né? Mas, para além dos labirintos duvidosos da genealogia, resolveu ser judeu e chegou a ser-lo, não constando que ele tenha passado por nenhum processo de convenção. Mas Borges ressalta essa parte do querer e ser, né? Uma obra interessante, Cancino Assis e sua cumplicidade com os excluídos, o estudioso Alberto Gonçalves Trojano investiga, a partir da ideia de extraterritorialidade, a figura particular do literato, Cancino Assis, o que representa, descartando a imagem do autor como um autor golpeado por circunstâncias exteriores violentas que o obrigam a transterrar-se. Ou seja, ele pretendeu essa aproximação com os judeus, com os judeus espanhóis, não sofrendo ele, no primeiro momento, as discriminações que um autor propriamente judeu sofreria. Cancino Assis foi acusado de entusiasta, um modernista entusiasta, que talvez se aproximasse da comunidade somente por uma questão literária, sociológica. O fato é que, assim, esse fato de ser entusiasta lhe custou bastante caro, já no final da vida, como veremos. Podemos formular hipóteses, uma vez que Rafael Benazer, o protagonista de Las Luminarias de Hanukkah, empreendeu a mesma pesquisa no primeiro capítulo do livro, que tem um título bastante evocador, La Voz de los Abuelos, a voz dos avós. O poeta Benazer não se conformava em pertencer a uma estirpe de homens e mulheres ensimesmados, tristes, casmurros e nostálgicos por algo que não sabiam com precisão o que era. As pessoas dessa família viviam na inércia e morriam de modo prematuro, como fica explícito nessa passagem do romance, que ao fim de alguns séculos, a terrível recordação ficou, ao fim, esquecida nos arquivos, o que faz referência ao fato de essa ascendência judaica não ser algo tratado pela família e, ao fim, esquecido. E está aqui porque, ele se dirige à minha irmã, estamos tristes nós e desencantados, e cheios, entretanto, de exigências. Junto com a melancolia e a angústia que ia passando pelas gerações, transmitia-se também uma espécie de lenda familiar que evocava priscas eras de opulência, de alegria, orgulho e brasões. A família Benazer, apesar de ter sua história tão unida à história da Espanha,
ajudando na reconquista e na rendição dos árabes, sofreu, como tantas outras famílias sefarditas, o Edito de Expulsão de 1492, assinado pelos reis católicos Isabel e Fernando, e que, caso inocente não cita esse fato, foi ratificado em 1802 por Carlos IV, e da Espanha também. Ou seja, recorro a Faustner em Ficção Marcana, publicado aqui no Brasil pela UFMG, onde podemos ter essa noção que percebemos na família do nosso protagonista, do Benazer, né, quando Foster explica que, revela que o marrano é uma figura dúbia e esquiva, que em sua entrada em cena enfrenta esses logos cuja extensão estará diretamente ligada com a tendência homogeneizante que girará em torno de um determinado pressuposto de identidade. Ou seja, na visão de Foster, o marrano, como nosso protagonista, é dúbio e arisco, e que vai se modificando de fora para dentro, ainda que não seja um processo consciente. E em seu incansável esforço para manter sua judeidade, para continuar sendo judeu em sua mais recôndita interioridade, acaba por delinear os traços fascinantes de uma identidade sempre descentrada, itinerante, fugidia, esfarelada. Uma vez imposto do seu passado familiar, Benazer vai configurando seu objetivo, recompor sua própria história e com ela recuperar a sua memória. No começo do seu intento, assim como Dom Quixote, que volta infrutuoso para casa após sua primeira saída, Rafael Benazer tenta pôr-se em contato com os judeus espanhóis, mas não esperava que a comunidade judaica de então fosse quase uma sociedade secreta que vivia e reunia-se no mais tácito sigilo. Muito lentamente, Rafael vai entrando em contato com os judeus sefarditas, pouco a pouco. Nenhum, é importante ressaltar, de nacionalidade espanhola, mas que se amparava em passaportes estrangeiros. Aqui podemos enumerar alguns companheiros do poeta em sua campanha filosefardita, como o personagem Senhor Face, que encarna e faz referência a um tradutor inglês de nome José Farache, do qual muito poucas informações temos disponível, mas se sabe que presidiu a Casa Universal de los Sefardíes, em Madrid, aparecendo na obra como fiel companheiro de Benazer, quando não como seu mestre e introdutor na tradição judaica. Benazer via o personagem Face como personagem fácil, sempre a relação discípulo-maestro. Outro personagem que podemos encontrar referência na trajetória de Benazer é o Dr. Florido, que se refere ao senador Ángel Pulido Fernández, que desde 1883 ousava defender os judeus espanhóis na tribuna do Senado, em uma época, é importante dizer, que considerava-se o bastante haver autores como Amador Rios para tratar desses temas. Porém, assim como o senador Pulido, muitos não-judeus, ao apoiar a causa filossemítica, o faziam endossando os estereótipos antigos, mas vigentes, e dos quais falamos ontem, de um judeu como usureiro e ambicioso, em outras palavras, um potencial homem de negócio que deveria ser tolerado para o bem da economia. O senador Florido, personagem, na importância de estabelecer relações com os judeus, homens práticos, financeiros, natos, banqueiros, cuja colaboração com nossos comerciantes, com os comerciantes industriais, poderiam trazer à Espanha torrentes de riqueza. Assim, Assange, desde logo, tece duras críticas a esse ponto. Pois bem, Benazer, Face, Doutor Florido e outros espanhóis judeus dão início a uma campanha de reabilitação com o propósito de anular o Edito de 1492. Não bastava esse edito ter sido sobreposto pelas constituições, era necessária uma retratação e a propiciação de um ambiente seguro para que se permitisse o regresso, o êxodo dos sefarditas, homens e mulheres judeus que tinham ascendência espanhola e falavam espanhol ou ladino. Assim, neste romance, temos a história de duas viagens de retorno, a do autor e seu personagem, Rafael Benazer,
até sua identidade, e da Espanha, em recuperação do seu passado judeu. Cansino Ascenso, o narrador, e o personagem Benazé se entrelaçam em um mesmo plano, o da narração ficção. É o narrador que cria o personagem ou acontece o contrário? Por fim, a luta dos nossos personagens se mostra frutífera, mas não duradoura. Inaugura-se a primeira sinagoga espanhola, aí o romance retrata esse acontecimento, porém, com o advento da Guerra Civil de 1936, os judeus espanhóis se veem novamente obrigados a um êxodo com a ascensão de Franco e do franquismo ao poder. Cansino Ascenso, que foi taxado de entusiasta e tal, é perseguido, taxado de judeu, e morre algumas décadas depois da guerra, em relativo esquecimento. E aqui termino minha comunicação. Obrigada, Luiz, pelo seu texto. Agora passamos a palavra para Roxane Covelo, não sei se eu estou falando certo, Philip Roth e o judaísmo americano. Isso. Vou compartilhar a tela. Vocês estão vendo a apresentação? Ainda não. E agora? Também não. Você precisa abrir o arquivo primeiro e depois clicar nesse quadradinho com uma setinha apresentar. Isso, agora já veio. Eu tinha clicado. Ok. Obrigada pela apresentação. Bom, vou apresentar hoje sobre Philip Roth e o judaísmo americano. Eu acho que é um tema bem atual, sobretudo depois da morte mais ou menos recente de Roth, que foi em 2018, e logo depois da morte dele, acho que houve um aumento, né, na quantidade de discussão e de textos publicados a respeito dele, e sobretudo a respeito do legado dele, que é bastante complicado e polêmico dentro dos Estados Unidos. 4 anos após sua morte, como enxergamos hoje o legado de Philip Roth? Sua obra extensa, abrangendo mais de 30 romances e coletâneas de contos, revela um posicionamento muitas vezes contraditório vis-à-vis as questões-chave que aborda. Podemos pensar, por exemplo, na questão da sexualidade e de problemas de gênero e acusações de misoginia, mas hoje eu queria focar no lugar do judaísmo, e esse problema que o Roth nos apresenta sobre o lugar do judaísmo numa sociedade democrática moderna. Roth é, sem dúvida, o autor judeu mais conhecido dos Estados Unidos, ocupando um espaço cultural igualmente importante e igualmente polêmico quanto o de Woody Allen no cinema. Porém, desde a publicação de Goodbye Columbus, em 1959, Roth foi frequentemente acusado de antissemitismo. E agora, gostaria apenas de dar uma pequena visão geral das principais obras de Roth nessa questão, né? No que se refere ao seu retrato da comunidade judaica nos Estados Unidos. Esses não são todos os textos, obviamente, já mencionamos que são mais de 30 romances, e o número de contos é ainda maior. Mas um dos primeiros, talvez o primeiro a causar muita polêmica no cenário americano foi esse conto aqui, chamado Defender of the Faith, o Defensor da Fé, publicado em 1959, com esse protagonista notório, Sheldon Grossbart. Causou muito polêmica para a revista e
para o Roth, obviamente. Nesse conto, um soldado americano que é ateu, mas culturalmente judeu, usa cinicamente os feriados judaicos para se esquivar dos seus deveres. E no mesmo ano, esse conto aparece na coletânea Goodbye Columbus, e a coletânea tem muitos outros personagens judeus igualmente falhos. Depois disso, 10 anos mais tarde, ele publica o romance O Complexo de Portnoy, que apresenta como protagonista um viciado em sexo, com muitas cenas bastante gráficas, podemos dizer. Mas, talvez a obra mais famosa, mais conhecida do Roth seja Pastoral Americana, vencedora do Prêmio Pulitzer de 1977, considerada a obra-prima de Roth, e que também apresenta um protagonista judeu, às vezes falha, porém, o caso deste romance é mais complexo, como veremos em mais detalhes na secção 2 dessa apresentação. Por causa de textos como os que mencionei no slide anterior, Roth sempre foi alvo de acusações de antissemitismo, e, como explica em um dos seus textos críticos, tais acusações quase sempre provinham de outros judeus. Por exemplo, o crítico e estudioso judeu Gershom Scholem escreve sobre o romance O Complexo de Portnoy que o escritor se diverte com obscenidades. Este livro é exatamente o livro que os antissemitas estavam esperando. No entanto, como veremos, a posição de Roth é muito mais sutil em sua reconciliação das conquistas e das contribuições dos judeus dentro do espaço cultural americano. Em resposta a críticas como as de Scholem, Roth escreve em 1963 um ensaio intitulado Escrevendo sobre os Judeus, Writing About Jews, no original, no qual defende sua representação dos judeus americanos. No ensaio, Roth escreve que, entre as cartas que recebo de leitores, há várias escritas por judeus acusando-me de ser antissemita. Eles argumentam ou insinuam que os sofrimentos dos judeus ao longo da história, culminando no assassinato de 6 milhões pelos nazistas, tornaram certas críticas à vida judaica insultantes ou triviais. Além disso, escrevem que a crítica que faço aos judeus pode ser tomada pelos antissemitas como justificativa para suas atitudes, como combustível para seus fogos. Também no mesmo ensaio, Roth acrescenta que, quando falo para públicos judaicos, invariavelmente há pessoas que vêm até mim depois para perguntar: por que você não nos deixa em paz? Por que você não escreve sobre os gentios? Por que você deve ser tão crítico? Por que você nos odeia tanto? Esta última pergunta é feita com tanta incredulidade quanto com raiva. A resposta de Roth, tanto neste ensaio como em outros textos, e, por exemplo, no romance Pastoral Americana, que veremos agora na secção 2, está ligada aos problemas do isolacionismo, da integração e do projeto americano de multiculturalismo, por mais imperfeito que seja. Em Pastoral Americana, a família judia do protagonista tem fé absoluta no mito do sonho americano e da integração cultural como processo linear de enriquecimento e homogeneização. Donos de uma enorme e próspera fábrica de luvas, os membros da família, cheios de otimismo, se enxergam como voando no foguete do imigrante, a inexorável trajetória do imigrante, sempre para cima, do bisavô escravo para o avô livre, para o autoconfiante, realizado e independente pai, para o mais bem-sucedido de todos eles, o jovem de 4ª geração para quem a América deveria ser o paraíso transformado em realidade. A progenie dessa 4ª geração, a jovem bisneta do imigrante fundador, é vista como a mais
americanizada de todos eles. É também o primeiro membro da família a nascer rica. A culminação da inexorável trajetória para cima descrita no trecho anterior. Outro elemento importante é o fato de ela ser também a primeira gentia da família, pois seu pai, o protagonista do livro, fez questão de se casar com uma shixa, ou mulher não judia. O protagonista considera seu distanciamento da religião, e, na verdade, de qualquer marcador étnico, como imprescindível. E sua esposa irlandesa, também filha de imigrantes que subiram na vida, é da mesma opinião. Como diz o protagonista no romance, ela é pós-católica e ele é pós-judeu. A pastoral americana do título é uma utopia pós-religiosa e pós-racial, em que a única identidade desses novos americanos, como escreve Roth, é sua identidade econômica, e em que as segundas, terceiras e quartas gerações se distanciam progressivamente das limitações vigentes no velho mundo. O aprimoramento desses filhos e netos de imigrantes se baseia no fato de cada geração se tornar mais esperta que a anterior, mais esperta por conhecer as inadequações e limitações das gerações precedentes, no ímpeto de cada geração para romper um pouco mais com o paroquialismo, no desejo de ir até o limite na América, apoiados nos nossos direitos, formando a nós mesmos como pessoas ideais que se desvencilham dos hábitos judeus tradicionais, que se libertam das inseguranças pré-América e das antigas e limitadoras obsessões. Tal visão da integração cultural como processo de esquecimento e superação, e dos antigos hábitos e crenças como mero paroquialismo, é recorrente na obra de Roth. E agora, gente, eu recebi uma mensagem aqui na tela. Alguém pode confirmar para mim que vocês ainda estão visualizando os slides? Sim, estamos. Sim, Ok, estamos. bom, obrigada. Segundo a crítica Catherine Morley, o típico protagonista rotiano é aquele que nega ou se livra de suas origens étnicas e religiosas, negando assim a multiplicidade inerente ao imigrante americano em favor do ideal do melting pot perfeitamente homogêneo. O autor, Roth, aborda tal visão utopista com certa ironia, mas ela continua sendo a perspectiva dominante entre seus personagens. No entanto, como explica Pierre Ouellet, em seu estudo da construção de identidade entre imigrantes, o passado não pode e não deve ser apagado por inteiro. A nova identidade do recém-chegado não é por isso menos ancorado numa história, na continuidade de uma vida, pela qual o indivíduo é mergulhado no passado, até o passado mais distante, até a memória de seus antepassados e antecedentes, que revela uma genealogia que pode ser interpretada como a gênese do seu eu. Segundo a teoria de Ouellet, a tensão passado-futuro se deve habitualmente a uma tensão grupo-indivíduo, ou seja, ao desejo de cada um de se distinguir como ser próprio e único. Para o imigrante na sua busca identitária, ou no original de Ouellet, quête identitaire, a pergunta mais importante não é mais de onde venho e nem quem sou eu, mas unicamente quem posso vir a ser. Como já foi mencionado, em Pastoral Americana, essa utopia, presente na palavra pastoral do título, é primeira e imprescindivelmente pós-racial e, portanto, pós-religiosa e pós-judaica. Por essa razão, seu feriado por excelência não é Natal e muito menos Hanukkah ou Yom Kippur, mas o feriado neutro e ultra-americano de Thanksgiving, ou Ação de Graças. Para o protagonista pós-judeu, é o melhor dia do ano e também o único em que podem se reunir todos os membros de sua família, inclusive os sogros irlandeses e católicos. Como o resto dos americanos, no final de novembro, eles se juntam no terreno neutro, isento de cunho religioso, do dia de Ação de Graças, quando todo mundo come a mesma coisa, ninguém inventa de sair por aí comendo coisas gozadas, nada de Kugel, nada de peixe gefilte,
nada de ervas amargas, só um colossal peru assado para 250 milhões de pessoas. Um peru colossal que alimenta todo mundo. Uma moratória de comidas esquisitas, comportamentos esquisitos e exclusividade religiosa. Uma moratória de 3.000 anos de nostalgia dos judeus. Uma moratória de Cristo, da cruz e da crucificação para os cristãos. É a pastoral americana por excelência e dura 24 horas. Nessa pastoral, as comidas típicas de outras culturas e outros dias festivos, comidas esquisitas, como vemos no trecho, são representadas como anti-americanas. Por isso, o peru tradicional é invocado enquanto símbolo da prosperidade e da homogeneidade americanas. De certa forma, torna-se apenas mais um hábito cultural e pseudo-religioso. Ele pode eliminar os hábitos judeus tradicionais, mas não elimina o tradicionalismo, apenas substitui velhos hábitos e raízes por novas formas dos mesmos, pois o ser humano precisa de tais raízes e raramente resiste a criá-las. Como explica a autora Simone Weil, o ser humano precisa saber se conectado a alguma origem. Na obra O Enraizamento, de 1949, a autora defende que as raízes são a necessidade mais importante da alma humana e que todo ser humano tem participação natural em uma série de microcomunidades. Participação natural, isto é, provocada automaticamente por lugar, nascimento, profissão e o ambiente que o rodeia. Todo ser humano precisa ter múltiplas raízes. Ele precisa interpretar quase todos os aspectos de sua vida moral, intelectual e espiritual pelo viés dos meios dos quais ele faz parte. Por essa razão, as utopias pós-étnicas e pós-religiosas sonhadas pelos protagonistas de Pastoral Americana raramente se realizam por completo. Okay? E agora, chegando mais para o final da apresentação, eu gostaria apenas de salientar uma diferença crucial entre a identidade judaica e outras identidades étnico-culturais, que é uma diferença nem sempre reconhecida ou explorada na discussão de Roth sobre a emancipação das raízes e a possibilidade de reinventar-se. Os personagens de Pastoral Americana falam da possibilidade de livrar-se de suas origens, porque, para eles, isso realmente constitui uma opção. Mas para os membros das chamadas minorias visíveis, tal utopia pode ser de difícil alcance. Como explica a autora Alison Hobbs, em seu livro A Chosen Exile, History of Racial Passing in America, ainda sem tradução para o português, o poder de escolher uma identidade racial é disponível apenas para alguns, e os diferentes grupos constituintes da população americana tiveram oportunidades desiguais de exercê-lo. Podemos pensar, em primeiro lugar, a população negra. Não em Pastoral Americana, mas em um próximo romance, Roth se debruça sobre a questão da experiência negra nos Estados Unidos e como ela se difere daquela dos judeus. Em A Marca Humana, de 2000, ele explora a ideia de visibilidade identitária e a possibilidade para o indivíduo negro de jogar fora suas origens, como escreve nesse romance. O protagonista do livro é um homem negro que nasce com a pele tão clara que consegue passar-se por branco, judeu no caso, para justificar seus cabelos crespos, e que chega a tornar-se professor universitário numa época de fortes divisões raciais. Nem sua esposa, nem seus filhos descobrem o segredo de suas origens, que ele se recusa a revelar mesmo quando é demitido da universidade após uma falsa acusação de racismo contra os negros. A narrativa é irônica, mas gostaria de salientar que essa história é baseada em fatos reais, é baseada no caso do professor Melvin Tooman, professor de Princeton, que foi amigo de Philip Roth, e só depois da morte do Tooman que veio à tona que ele era, de fato, negro.
Depois de Pastoral Americana e Casei com o Comunista, de 1998, a marca humana vem completar a chamada Trilogia Americana de Roth, na qual ele desvenda as diversas hipocrisias e falsas utopias que estruturam a vida nos Estados Unidos em suas dimensões política e social. Obrigada. Obrigada, Roxane. Agora sou eu, a última. Meu texto tem o seguinte título: Mito e Literatura em Lilith, de Primo Levi. Eu começo com uma epígrafe do próprio Levi, em que ele diz: se compreender é impossível, conhecer é necessário, meditar sobre o que aconteceu é um dever de todos. Publicado em 1981, em uma coletânea de contos escritos entre 73 e 81, intitulada Lilith e Outros Contos, o conto que dá título ao livro do escritor e químico italiano Primo Levi retoma o mito judaico de Lilith, que tem origem nas diversas interpretações do livro de Gênesis sobre a criação da mulher. Esta comunicação pretende investigar, brevemente, já que o tempo não é suficiente, como o mito incorporado na narrativa de Levi, com destaque para a construção da atmosfera edênica no espaço do Lague, o jogo discursivo entre os dois personagens e a discussão metalinguística. A coletânea se compõe de 38 narrativas divididas em 3 partes: passado próximo, futuro anterior e presente indicativo. Lilith se insere na primeira delas, cujo título, com adjetivo próximo, indica um passado que não passa, que interfere no presente e no futuro. É nessa seção que se encontram os contos sobre o lago. A maioria retratos de figuras humanas singulares, curiosas, que têm como tema momentos de trégua na dura vida do campo. Nessas narrativas, escritas quase 4 décadas depois de É Isto um Homem, o livro de estreia, não há a preocupação tão grande do testemunho, mas o prazer da narrativa, como Levi declararia algumas vezes. O passado que não passa é aqui tanto o mito de Lilith, quanto o campo de extermínio nazista. A narrativa inicia-se com a apresentação do espaço, do ambiente. Exatamente assim. No lapso de poucos minutos, o céu escurecera e começara a chover. Pouco depois, a chuva cresceu até virar um aguaceiro insistente, e a terra oleosa do acampamento transformou-se numa camada de lama com um palmo de profundidade. Não só trabalhar com a pá ficou impossível, mas até ficar de pé. O capo interrogou o mestre de obras civil e então se dirigiu a nós. Que cada um se abrigasse onde quisesse. A chuva ali traz a escuridão e a lama. O narrador, que é autobiográfico, como alguns elementos nos fazem crer, e seu companheiro Tischler, apelido que significa carpinteiro em função da atividade que exerce, se encontram em Auschwitz e se protegem da chuva em um tubo de ferro, o qual se encontra ao lado de outro, onde também se refugia uma prisioneira. A lama que se forma com a mistura da terra e da água da chuva remete à criação. Ela é símbolo da matéria primordial e fecunda, da qual o homem especial foi tirado, segundo a tradição bíblica. Mistura de terra e água, a lama une o princípio. Receptiva e matricial, a terra é o princípio dinâmico da mutação e das transformações, que é a água. Se tomarmos a terra como ponto de partida, a lama passará a simbolizar o nascimento de uma evolução, a terra que se agita, que fermenta, e toda essa discussão simbólica é feita pelo Chevalier no dicionário de símbolos, é de lá que eu pego isso. Mas, se ao contrário considerarmos como ponto de partida a água com a sua pureza original, a lama se apresenta como um processo de degradação. Ora, no conto de Levi, a lama se reveste de ambos os sentidos. Os personagens estão envoltos com a criação, são narradores, contadores de história, um carpinteiro, doutor químico,
e estão em um ambiente de total degradação humana, o campo de extermínio nazista. Tischler, que conhece um pouco da língua italiana e também do alemão, fato que facilitou a comunicação com o narrador, era conhecido no campo porque, às vezes, à noite, cantava, fazia espetáculos, recitava poemas e contava histórias. Na ocasião que se passa a narrativa, as histórias que conta a Primo são as várias versões do mito de Lilith. E Primo porque o narrador se coloca ali como Primo, que era o nome que recebeu, um dos nomes que recebeu no campo. Além da atmosfera da chuva e do barro, há outro marcador que remete à atmosfera da criação divina. Né? E cito leve: aquele nosso encontro a quatro patas, quase canino, o deixou alegre. Quem dera que chovesse assim todos os dias. Mas aquele era um dia especial. A chuva caíra por causa dele, porque era o seu aniversário de 25 anos. Ora, o acaso quis que naquele mesmo dia eu também fizesse 25 anos. Éramos gêmeos. Tischler disse que deveríamos comemorar a data, já que dificilmente comemoraríamos o aniversário seguinte. Tirou do bolso meia maçã, cortou uma fatia e me ofereceu. Em um ano de prisão, aquela foi a única vez que comi uma fruta. Bem, o carpinteiro e o italiano, o Primo, portanto, são gêmeos, como o macho e a fêmea criados iguais no mesmo barro, na primeira vez que a narrativa de Gênesis se refere à criação humana. Isso no capítulo 1 do livro de Gênesis. Por outro lado, os companheiros, para comemorar o aniversário, dividem uma maçã, a fruta proibida, que Eva, a mulher de Adão, criada da sua costela, conforme a narrativa no capítulo 2 do Gênesis, comeu no Éden. No momento em que come a maçã, eles avistam uma mulher que se refugia no tubo de ferro, né, naquele que se encontra em frente ao Deus. E cito leve: mastigamos em silêncio, atentos à preciosa acidez do sabor, como se fosse uma sinfonia. Nesse meio tempo, uma mulher se abrigara no tubo em frente, jovem, embrulhada em panos pretos, talvez uma ucraniana. Tinha um rosto vermelho e largo, brilhante de chuva, e nos olhava sorrindo. Coçava-se sob a gola do casaco com provocante indolência. Depois soltou os cabelos, penteou-se com toda a calma e começou a fazer as tranças. Naquela época era raro ver uma mulher de perto, e essa era uma experiência terna e feroz, que nos deixa prostrados. Ela acabara de fazer as tranças, se acomodara dentro do tubo e cantarolava, balançando a cabeça. É Lilith, me disse Tischler de repente. A partir desse momento, a figura sedutora e demoníaca da tradição judaica passa a ser o tema da conversa entre os dois personagens, e até quase o final a narrativa se compõe basicamente das diversas histórias do mito que Tischler conta a Primo. É estabelecido um jogo discursivo entre eles, respectivamente, o pio, né, o crente, e o incrédulo, o que conhece a tradição e o que a ignora. E Primo, porque lhe agrada esse jogo, aceita o papel que lhe cabe de ouvinte e de incrédulo, para no desfecho, como veremos, revelar-se o narrador que é, o escritor que se põe a registrar pela escrita mais uma história em que o mito de Lilith se faz presente, esta que estamos comentando aqui. Tischler afirma por várias vezes que o companheiro é um descrente, um epicurista, isso porque é um judeu ocidental. E um judeu ocidental não lê a Bíblia, e aprende apenas um pouco de hebraico, né? Ironicamente ele fala aos 13 anos. Adverte também que só contará leve as histórias de Lilith porque chove, porque é aniversário deles, ou seja, é um dia de celebração, um dia de festa. Ele narra 3 histórias. A primeira delas é uma espécie de complemento do que conhecíamos do primeiro capítulo de Gênesis. Aquela mulher criada do mesmo barro, né, com que Deus criou Adão, nessa narrativa, né, nesse mito, é Lilith. Eles foram criados conjugados, posteriormente separados com um corte. Em algum momento, Adão quis que ela se deitasse no chão, para ele ficar por cima, e ela se rebela. Blasfema o nome do Senhor, torna-se uma diaba, voa até chegar no fundo do Mar Vermelho. E daí sai todas as noites para sufocar crianças recém-nascidas ou possuir o corpo dos homens. Depois de contar essa primeira versão do mito, Tischler interrompe a narrativa e indaga o companheiro quando percebe, sorrindo, em seu ceticismo.
Por que você está rindo? É claro que eu não acredito nisso, mas gosto de contar essas histórias. Gostava quando as contavam para mim. E acho que seria triste se elas se perdessem. De resto, não garanto não ter incluído algumas coisas nelas. Talvez todos que as contam acrescentem algo, e é assim que as histórias nascem. Ora, Tischler havia declarado há pouco, aliás, determinado, que ele fazia o papel de credor e primo de incrédulo, mas acaba por se denunciar. Um rastro de incredulidade habita o maior dos crentes. E as histórias, em suas mais diversas versões, existem para alimentar o mito e o próprio ato de narrar. Por outro lado, um rastro de crença talvez habite o maior dos céticos, ainda que seja uma crença no saber dos mitos e no poder das narrativas, como veremos ao final. Uma outra história de Lilith que Tischler narra é a do sêmen. A Lilith é gulosa do sêmen humano e captura todo o sêmen desperdiçado pelos homens, seja no sonho, no vício, nos adultérios. E por isso ela, Lilith, está sempre grávida e parindo diabos, que azedam leite, o vinho e dão nós nos cabelos das meninas. Esses filhos ilegítimos comparecem aos enterros de seus pais, voam ao redor das velas do funeral e reclamam sua parte na herança. Também depois de ouvir essa narrativa, Primo ri. E Tischler o adverte, dizendo que pode ser que um dia ele, sobrevivente de Auschwitz, veja em algum funeral um rabino, né, dando as 7 voltas em torno do morto como uma barreira, a fim de que seus filhos não causem sofrimento, os seus filhos diabos ilegítimos não causem sofrimento aos demais. Tischler, portanto, ainda que não acredite na existência desses filhos diabos, sabe que elas, né, e essas e outras histórias continuam a alimentar as práticas dos judeus, como esta, né, dos funerais. A última história narrada que, como ele diz, a mais estranha de todas, é a relação amorosa de Lilith com Deus. Uma história escrita, segundo ele, nos livros dos cabalistas, que são gente sem medo. Deus tinha uma companheira, Shekinah, que após a destruição do templo de Jerusalém pelos romanos, ficou furiosa, se separou de Deus e seguiu o povo judeu no exílio. Deus ficou só e arrumou uma amante, e essa amante era Lilith, a diaba, né? E isso foi o maior dos escândalos. Essa última versão é entremeada por alguns comentários de Tischler que se refere ao terrível presente dos dois personagens. Primeiramente, ele diz: confesso que eu também pensei nisso às vezes, que Shekinah também foi escravizada, e que talvez esteja aqui entre nós, neste exílio dentro do exílio, nesta casa de barro, novamente o barro, e de dor. E depois ele prossegue. Porque é preciso saber que essa ciranda indecente não acabou e não acabará tão cedo. Por um lado, é causa do mal que há na terra. Por outro, é o seu efeito. Enquanto Deus continuar a pecar com Lilith, haverá sangue e sofrimento na terra. Mas um dia virá um poderoso, aquele que todos esperam, que fará Lilith morrer e porá um fim à luxúria de Deus e ao nosso exílio. Sim, ao seu e ao meu também, italiano. Boa estrela. Aqui, o barro está envolto da dor, é símbolo da degradação do lago, da tentativa de destruição de um povo. A celebração do aniversário, que levou à partilha da maçã, e a conversa íntima e permeada do prazer da narração, termina por evocar no pio Tischler a esperança de uma salvação que virá apenas com a morte de Lilith. Primo, contudo, narrador autobiográfico de Levi, ainda que ouça o companheiro sempre com um sorriso incrédulo, termina o conto de forma melancólica, tratando de seu destino, que aceita o papel de sobrevivente, de testemunha e de escritor. Né? Levi chegou a dizer que essas foram as 3 profissões dele, né? Escritor, químico e testemunha. Também era uma profissão para ele. Que se põe a registrar essa e outras histórias. Lembremos que a maçã que os personagens comem na trégua de descanso do trabalho duro é de uma preciosa acidez, assim como o ato de testemunhar, por meio da literatura, os horrores da Shoah. E o último parágrafo do conto é o seguinte: a estrela foi muito boa para mim, não para Tischler, mas, de fato, me ocorreu de assistir, muitos anos depois,
a um funeral que transcorreu como ele havia descrito, com a dança defensiva em torno do féretro. E é inexplicável que o destino tenha escolhido justo a mim, um epicurista, para repetir esta fábula pia e íntima, feita de poesia, ignorância, engenho temerário e da tristeza irremediável que cresce sobre as ruínas das civilizações perdidas. O mito, portanto, é essa história que se move pela crença e pela descrença, e ao ser tomado pela pena de leve, continua a multiplicar sua poesia e sua sabedoria. Ao discutir a ambiguidade, a polissemia do mito, o escritor, químico e testemunha acaba por tratar do tempo de prisioneiro nos campos nazistas, que são também obras da ignorância, do engenho temerário e causa a tristeza irremediável de leve. O convite ao pensamento crítico é uma constante em sua obra, e ele está a todo tempo nos lembrando que a memória, a verdade que essa produz, deve estar protegida de si mesma, porque aquilo que acontece contra toda previsão pode sim acontecer novamente, conforme ele escreveria nos Afogados Sobreviventes, que sairia 5 anos após a coletânea de Lilith e 40 anos depois do livro de estreia. Ele escreve lá em Afogados Sobreviventes: aconteceu, logo pode acontecer de novo, este é o ponto principal de tudo quanto temos a dizer. Obrigada. Obrigada a atenção de todos, parabenizo aos diversos pesquisadores que estão aqui conosco hoje, foi uma honra e um prazer ouvir todos vocês, acredito que para todo o grupo, as comunicações foram muito enriquecedoras e mostram essa diversidade de discussão sobre a tradição judaica, e acho que uma temática que perpassou por todos os textos foi essa questão mesmo que está no título do nosso simpósio, a questão da desterritorialização e da tradição judaica, essa migração de histórias e saberes. E agora eu passo a nossa discussão, quem tem contribuições a fazer, perguntas para os nossos comunicadores, podem começar. Como de praxe, eu falo um pouquinho sobre a mesa, dou meus parabéns, ela começou maravilhosamente bem com a dama, professora Leonor, que foi muito emocionante, fiquei muito emocionada quando ela estava falando, porque nós lemos muito, mas quando nós ouvimos um testemunho, a coisa chega muito perto, do nosso emocional e tudo mais. Então, foi um privilégio ouvi-la. Eu já vou encomendar um texto para a nossa revista Arquivo Maravilha, porque quando ela fala da questão dos judeus na culinária e toda aquela coisa da mesa posta e etc., então, professora, já estou encomendando um artigo para a revista sobre o cardápio, a avó cozinheira e tudo mais. Quero saber de tudo. Então, por favor, escreva esse texto para nós, porque foi muito, muito, muito interessante mesmo. Então, foi como um farol, eu acho, o texto da Leonor, iluminou a mesa inteira. Foi uma alegria ouvi-la. Eu quero cumprimentar o Felipe, porque eu tenho muito orgulho de ter aqui 2 orientandos, Na verdade, 3, porque a Patrícia está aqui assistindo, mas eu tenho muito orgulho de ter a Cláudia e o Felipe, e os dois, eu vou falar dos dois, foram ótimos, gostei demais, demais, demais. Só o Felipe eu recomendo que troque trabalhadores escravos por prisioneiros, Então, acho que fica um pouquinho mais enxuto e melhor, tá? Achei excelente quando você pega a metáfora
de Babel para o campo, né? Então, a sugestão, claro, é o leve, mas você fez muito boa a sua leitura, gostei muito. Eu quero lembrar você, eu já falei isso uma vez, mas eu acho que você pode aproveitar no texto final, que para o Borges a torre é um poço invertido. Então, essa ideia da torre e do poço, em relação a elevar e abaixar, o que é aprofundar e elevar-se, pode ser um ganho aí na sua metáfora. Tá? Depois eu te passo o texto do Borges, que tem essa imagem do poço ou da torre como o poço invertido. Acho que é importante você acrescentar isso, já que nós estamos tão borgianos hoje aqui, né? Cláudia, a professora Nancy, lá no nosso grupo do GT, de Literaturas Estrangeiras, sugeriu um texto sobre... eu tentei achar o outro aqui, mas eu estou escrevendo, então já está misturado aqui na minha pilha de livros. Mas eu achei esse aqui, que é do Robert Graves e o Rafael Patai. Então, especificamente, esse aqui, tá? Para o Felipe, para a Cláudia, que trabalharam a ideia dos mitos bíblicos, né? Esse aqui é o livro do Gênesis, mitologia hebraica. E tem uma coisa dos monstros aqui, das coisas que nós estamos trabalhando, essa ideia da relação, que sempre aparece nos grandes e importantes textos, que é do barro, né? Do barro como a questão do criador e criatura, e como nós temos que dar esse pulo do gato para o texto literário, o que significa um escritor do naipe do Primo Levi fazer referência a esse momento de fundação, né? Então, criar a terra também é criar o texto literário, então eu acho que é importante. Luiz Carlos, excelente o seu trabalho, excelente, gostei muito. Que bom ouvir alguém falando sobre o Câncer nos Acéns. Eu li por tabela, por conta do Borges, né? Mas eu fiquei encantada com o seu trabalho. Acho que você trouxe uma contribuição, leu um autor que nós não lemos, e aí abriu também, de forma muito, muito bem feita, esse escritor para nós, né? Borges dizia que ele era um mestre e não é à toa, né? É interessante isso, porque é um escritor judeu ou não judeu, mas não judeu que vai lá na tradição judaica, pega um fio e com ela tece, como era o próprio Borges, né? Então, acho que você foi muito bem e fez uma excelente leitura, eu agradeço as referências, né? Tanto do meu trabalho da tese de doutorado, quanto a tradução. Eu recomendei aqui ontem, né, a ficção marrana, porque o Ricardo Forte desloca o marranismo dos marranos para uma condição pós-moderna, né? Então, isso é muito interessante, você conseguiu fazer essa leitura muito bem. Roxane, também adorei seu texto, gostei demais, demais, demais. É um autor que eu não curto ler, eu não leio por prazer, mas ele é tão importante, né? Ele oxigena a literatura não só norte-americana, e tem uma coisa que é o limite entre, que está tão em voga hoje, mas que ele faz lá atrás, que é essa ideia do humor e da ironia. Eu acho que ele, para além do humor, ele está na categoria do irônico, né? E como isso se avizinha do auto-ódio. Portanto, eu entendo o Gerson Scholem, mas o Gerson Scholem falou mal de todos os escritores que eu conheço, né? Então, do Maerin, que ele falou que era um charlatão. Então, ele faz uma crítica muito severa, que ele está muito preocupado em manter a tradição judaica sem
leituras ficcionais. E para nós, e para Borges, e que olhamos para a literatura judaica, não é uma massa amorfa, né? Então você tem ali representações as mais variadas, mas esse limite entre a diversidade da comunidade, dos judeus, dos vários judaísmos, né? Ficam muito borradas no Philip Roth, né? Você acha que você vai concordar comigo, mas ele tem esse grande mérito, né? De rir de si mesmo, rir da própria tradição e colocar em evidência o que às vezes algumas pessoas querem colocar debaixo da mesa, né? Então ele faz parte de uma tradição desse riso ácido, né? Às vezes até feroz, que você lembrou bem, agora sumiu o diretor de cinema, o Woody Allen. Você lembrou bem o Woody Allen, né? Então ele faz parte dessa tradição. Então foi uma excelente leitura. Que mesa boa, gostei muito. Então, quem quiser fazer algum comentário ou pergunta, Cláudia Mauro, né? Desculpa, Cláudia Maia, te atropelei. Não, tá tudo certo. Cláudia, pode falar. Eu queria cumprimentar a todos, realmente uma mesa maravilhosa, muita coisa interessante aí vindo à tona, e eu só gostaria rapidamente aqui, para não levar muito adiante, obviamente vou comentar aqui das duas falas que envolveram Primo Levi, queria cumprimentar a Cláudia primeiro, uma leitura muito bonita, muito atenta do conto Lilith, né, e assim, o que me chama a atenção nesse conto é que ao ouvir, né, a personagem Primo aí, ao ouvir a narrativa do amigo, e depois ao se revelar narrador, né, ao final, quer dizer, ele leva adiante a ideia do ouvido e da voz, né? Então ele assume a posição que ele deseja tanto para o futuro, de alguém que ouça e de alguém que depois permita que não seja esquecido, né, proporcione o não esquecimento, porque ele leva adiante, afinal, quando ele diz, eu vi o Rabino dando a volta, né, ele leva adiante essa narrativa, então ele ouve e depois ele leva adiante, quer dizer, ele proporciona esse não esquecimento. Então, parabéns, Cláudia, pela sua leitura, achei maravilhosa. E o Felipe, eu só queria, me bifei aqui, eu peguei o livro na hora, porque me desencadeou uma lembrança muito boa, e fica aí, talvez, Felipe, uma sugestão para você pensar um pouquinho, se você acha interessante. O final do Canto de Ulisses, ele fecha o Canto de Ulisses, que você se lembra que ele vai levando a sopa e dando a aula de italiano para o menino francês, né? E com isso, para a aula de italiano, ele escolhe o Canto de Ulisses da Divina Comédia, né? Então, quando ele volta e que finalmente ele chegou, acabou o tempo, acabou a possibilidade que ele tinha de sair da cerca elétrica ainda, né, que é através da poesia, ele vai dizer lá, agora nós estamos, eu estou traduzindo rapidinho aqui, que a minha versão está em italiano, agora nós estamos na fila da sopa, então a sopa que, né, a sopa que resume o campo, né, a fome, o desejo por essa sopa sempre insuficiente, né, então nós estamos na fila da sopa, né, e aí eles vão se acotovelando e alguém pergunta, e eu não vou saber as pronúncias, mas alguém pergunta, Kraut and Huben, aí alguém fala, se anuncia oficialmente que hoje a sopa é de cavoli e rape, de chou e navete, de caposta e repaque, então que a sopa é de cenoura e nabo, né, então, e ele vai dando essas várias possibilidades para cenoura e nabo, então essa língua que se confunde, né, então essa sopa que é tudo isso, essa sopa ligada a essa confusão de línguas, né, e ele termina com o verso de Dante, e o mar se fechou sobre nós, né, quer dizer, e era isso, né, e o lager era isso, o lager era a fome, né, ele já diz isso lá, o lager era essa sopa,
E essa sopa ligada a essa confusão de línguas, com todas as palavras estrangeiras que ele coloca aqui. Estamos no paladar de novo, né Lisley? Então, e toda essa confusão. Então, só porque você me fez pensar muito, na hora que você estava falando, eu peguei o livro aqui, lembrando dessa, né, ele vai enumerando as várias possibilidades para se falar cenoura e nabo, né, que era o resumo de tudo, né? Então, o resumo de tudo é a Babel, né? Então, eu achei, me fez pensar nisso. E na questão da torre, quando a Lisley falou que Borges diz que a torre é o poço invertido, Borges era ligado a Dante muito proximamente, né? E se a gente pensar no inferno da Divina Comédia, o inferno é um funil e o purgatório é o funil invertido, né? É a torre, é a montanha, né? Então ali também a gente tem a torre, que é o purgatório, e a torre invertida, que é o inferno, né? Então só para ilustrar aí, e queria cumprimentar a todos e agradecer muito pela oportunidade aí que vocês nos deram, né, de aprender tanto. Obrigada. Obrigada, Cláudia. A professora Leonor levantou a mão. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês e também a gentileza que tiveram de me colocar em primeiro lugar. Até poderia ter dado, eu apresentar por último, agora estou vendo que daria perfeitamente. Eu acho que a Lisley fez um comentário geral sobre todos os trabalhos e nós pouco teríamos a acrescentar. Apenas eu queria lembrar uma coisa que em todas as apresentações e sempre dentro da cultura judaica, a importância da palavra, certo? Tanto que o Gênesis começa, no princípio era o verbo, certo? O princípio, inclusive, o nascimento do universo está, mas isso do ponto de vista consciente, né? Como nós temos consciência disso. Só pode ser através da palavra. Nós só adquirimos consciência no momento em que nós conseguimos nomear as coisas, não é? Mas a questão é que em todas as comunicações apareceu essa questão da comunicação, na primeira comunicação do Filipe sobre a Torre de Babel, é o problema da comunicação. E só pontuando uma coisa aqui, a palavra barbaros foi cunhada pelos gregos, né? Mas sempre nessa questão da comunicação existe também a dominância, não é? Quem não falasse grego, ou quem não entendesse grego, não seria considerado humano, quase, seria um bárbaros, o bárbaro, não é? E deles é que vem essa denominação. E mais uma questão que toda a literatura, em várias comunicações, o que predominou foi os comentários sobre livros, inclusive a presença do Borges. Não é? Nós precisamos acentuar muito essa diferença que os latinos já nos diziam, não é? Verba volant, scripta manent, ou seja, que a comunicação oral ela não se caracteriza pela permanência, certo? E o que nós retemos na nossa memória permanente
da comunicação oral, em geral, é muito pouco e na maior parte das vezes, desvirtuado, certo? Porque por esse caráter volátil da comunicação oral. A literatura é uma das que garante a permanência e a transmissão do conhecimento, certo? E nós podemos refletir sobre o que nós vemos, que é o que as comunicações fizeram aqui. Mais uma vez, muito obrigada por permitir, por possibilitar a minha participação e poder assistir a todos esses trabalhos magníficos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Leonor, sua presença aqui. Lisley também levantou a mão agora há pouco? Sim, só para falar com a Cristine, e como não deu tempo agora, para ela se preparar, que na parte da tarde, então, nós vamos criar um espaço para ela apresentar o trabalho dela, tá? Então, se alguém tiver mais alguma coisa para falar, Nancy, não? Eu posso só fazer um agradecimento muito especial para a professora Leonor, porque eu li as duas versões do Guerra no Bonfim, e a fala dela foi espetacular, porque a gente visualizou todo aquele processo que vai dos pogroms a passagem pela colônia de Philipps. Então, foi maravilhoso. Muito, muito obrigada. E eu agradeço também, Leonor, por ter lembrado nosso querido Scliar, né, nesses 10 anos de ausência, mas de uma presença muito forte, né? Então, tem 10 anos que ele nos deixou, está fazendo agora, então eu te agradeço pela lembrança a ele também. Só um parênteses, porque nos meus slides, eu tinha um mapa onde era o Shtetl, fica bem na parte da atual Ucrânia, que está sendo mais massacrada pelos russos, que é a Nordeste, ali bem no centro, bem no miolo, a Nordeste. Foi dali que eles vieram. Então, eu tinha um mapa para mostrar para vocês. Eu tinha também uma foto do Shtetl. Eu tinha uma foto do massacre do pogrom, uma foto também da estalagem no Rio de Janeiro, na Ilha das Flores, com os imigrantes. Infelizmente, eu não consegui mostrar também para vocês isso na apresentação. Mas se a senhora conseguir mandar para nós um PDF... Eu vou mandar. Eu posso mandar para... Vou mandar para você. Quem interessar, né? Ainda hoje eu vou mandar para você. E eu reenvio para os colegas. Todos os slides. E aí você pode reproduzir para eles. Não é? Muito obrigada. Cláudia, pode fechar? Sim. E te convidar para a nossa última mesa. Terminamos, então, aqui, agradecemos a presença de todos. Às 14 horas, retornamos, quem puder chegar um pouquinho mais cedo, principalmente os comunicadores, para a gente se organizar, não é? Vamos ter 5 apresentações e também a Cristine, que falará à tarde. Né? Eu também, quem tiver material, tiver alguma insegurança, na hora, chega um pouquinho antes, porque o monitor pode passar, né? Então, nós podemos pedir ajuda para os monitores. Né? Então, professora Leonor,
no próximo encontro, manda para mim ou para quem for coordenar o seu material, porque se não der aí, dá aqui. E a gente se organiza, tá bom? Queridos, muito obrigado. Mais ou menos às 13h45 estamos voltando. Professora Leonor, muito obrigada. Espero vê-la em breve, pessoalmente, até às 13h45, mais ou menos. Obrigada. Tchau, até. Obrigado, gente. Até mais tarde. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Cláudia. Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.